Olá, boa noite, muito boa noite a todas e a todos. Fixado o tema da live, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Matra12 no nosso domínio @Matra12 Brasil. Hoje, 28 de abril de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é o Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Os nossos convidados são os gestores do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Roberto Luiz Guglielmetto, que acabou de entrar na live, e o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Ricardo Jan. Trata-se de uma live inédita aqui na Matra12. Nós temos dois convidados e eles vão estar presentes na live ao mesmo tempo. Também é um tema de suma importância porque revela conscientização no que diz respeito a acidentes de trabalho e doenças profissionais. Eu já recebi um convite aqui do desembargador Guglielmetto, vou aceitar. Para o ingresso do Ricardo Jan, que já entrou também. E eu depois vou convidá-lo. Como eu disse, é uma live inédita, estaremos nós três. Olá, tudo bem? Opa, Patrícia, boa noite a todos, a todas. Tudo certo? Tudo certo. Tá, vou chamar o Jan agora. Tá bom. Vamos aguardar. Como eu disse, é uma live inédita, vamos estar os três ao mesmo tempo aqui e quero crer que vai dar tudo certo. Vamos esperar ele entrar aqui. É sobre o Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Os nossos dois convidados são gestores regionais do Programa Trabalho Seguro. O desembargador Roberto Guglielmetto é desde 2014... Não, 2016. Desde 2016 e o Jan desde 2014. Vamos aguardar, então, o ingresso do Jan aqui. Enquanto isso, vou lendo aqui a sua apresentação. Deixa eu ver se ele vai entrar. Eu vou cancelar e vou tentar de novo, porque está demorando muito. Não consigo. Ó. Tá, vou chamá-lo novamente. Aqui. Pronto, foi. Enquanto isso, eu vou lendo o seu currículo, a sua apresentação, e depois nós aguardamos o ingresso do Jan, tá? O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Roberto Luiz Guglielmetto, é graduado em Direito pela Faculdade Metropolitana Unidas, possui pós-graduação lato sensu em Direito do Trabalho e mestrado em Ciência Jurídica, ambos pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Lecionou as disciplinas Processo de Trabalho na Univale e Direito do Trabalho no curso de especialização da Matra12. Desde 2016, é gestor regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Também é membro da coordenação técnico-científica da Escola Judicial do TRT-12. Não conseguimos o Jan ainda. Deixa eu pedir ajuda para a Andréia. Okay. Vamos ver de novo. Agora eu não consigo encontrá-lo. Aqui ele. Pronto. Essa vida telepresencial em razão da pandemia. Ó, tá aí, que bom. Aí, deu certo. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, desembargador Roberto. Eu fiz uma breve apresentação do que seria a live. Já li a apresentação aqui, o currículo do nosso convidado, o desembargador Roberto Guglielmetto, e agora eu vou ler o seu, tá? E depois já damos sequência logo às perguntas.
O juiz do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, Ricardo Jan, é graduado, licenciatura em Ciências Exatas e Naturais pela Universidade de Ijuí, Unijuí, em 1989. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito pela Universidade de Ijuí, Unijuí, 1998. Pós-graduado, lato sensu em Direito, área de concentração, Direito Público, pela Universidade de Ijuí, Unijuí, 2001. Mestre em Direitos Humanos e Sociedade pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, 2019. Gestor do Programa Trabalho Seguro de Santa Catarina desde 2014. Gestor auxiliar nacional do Programa Trabalho Seguro no biênio 2017-2018. Eu agradeço muitíssimo a presença de ambos, que é de extrema relevância aqui para tratarmos do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina, já que são os nossos gestores. Vamos tratar aqui do Abril Verde e da data de hoje também. E vou fazer uma pergunta para cada um e a gente começa a nossa conversa e vamos, na sequência, tratar da importância da data de hoje. Google Meet, você me ouve? Falhou um pouquinho, Patrícia. Então, eu fiz uma pergunta para você, já a primeira. Qual é o significado desse mês? Qual o significado do mês verde do dia 28 de abril? É um mês que é uma campanha voltada... Bom, primeiramente quero agradecer o convite. Uma boa noite para todos que nos assistem também. Aproveitar a oportunidade, Patrícia, para parabenizar você pela eleição ao cargo diretivo da ANAMATRA e também já te parabenizar antecipadamente pela nossa futura presidente da Matra 12. Sei que na sua gestão aí as prerrogativas da magistratura vão ser muito bem garantidas. O Abril Verde é uma campanha nacional voltada para a prevenção de acidentes de trabalho, campanhas nesse sentido pelo Brasil todo, né? E o dia 28 de abril é uma data que, na verdade, nós não devemos comemorar nem celebrar, mas é uma data que nós devemos apenas lembrar com triste memória, né? Porque ela remonta ao acidente ocorrido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em que um acidente de trabalho levou a óbito 78 mineiros. E aí a Organização Mundial de Saúde elegeu essa data para fazer essa, vamos dizer assim, essa lembrança sobre esses acidentes e os cuidados que todos devemos ter para evitar os infortúnios acidentários. Então estamos em plena campanha, né? No Abril Verde e no dia 28 de abril também. É uma data importante, então, para conscientização, e essa live tem por intuito a conscientização. Essa live fica gravada no Instagram da Matra 12 como um registro para tempos futuros e para quem quiser fazer pesquisas. Eu saliento aqui que já fizemos algumas lives e algumas pessoas já entraram em contato comigo depois, dizendo que os temas tratados nas lives foram importantes para pesquisas futuras. Numa segunda pergunta, então, para o Jean, você é gestor desde 2014 do Programa Trabalho Seguro. Como é que deu a criação deste programa? Boa noite a todos. Quero agradecer, Patrícia, aí, também pela oportunidade de a gente poder estar aqui dialogando, né, e conversando sobre esse tema tão relevante, né, que é a questão do trabalho, né. O trabalho e a sua finalidade, né. Todos nós temos uma missão, né, na vida que passa por trabalhar, né, e esse objetivo do trabalho ele deve servir para que a gente consiga
se engrandecer, né? Não pode ser motivo para dor e sofrimento, né? Então, a questão do programa Trabalho Seguro surgiu com esse viés, né? A Justiça do Trabalho, identificando a necessidade de atuar de uma forma mais proativa, não somente nas consequências, teve essa iniciativa no ano 2012 de começar a atuar também dialogando com a sociedade, com os atores sociais, com o objetivo de conscientizar de que a prevenção é a melhor opção para todos, né? A Justiça do Trabalho não tem por objetivo uma indenização, eventualmente, que incide sobre um trabalhador, sobre um empregador. Ela não recompõe o status quo ante uma mão, um braço perdido, uma morte, não, né? E nesse contexto é o objetivo do programa Trabalho Seguro, trabalhar com todos os atores sociais, conscientizar dessa importância, né? Porque não tem nenhum empregador que quer que na sua empresa tenha um acidente de trabalho, tenha alguém mutilado, alguém que morra. Não tem nenhum trabalhador que quer morrer no trabalho também, né? O objetivo do trabalho é um objetivo nobre. E em 2012, então, o CSJT criou o programa Trabalho Seguro através da Resolução 96, com esse objetivo de fazer com que os magistrados se aproximassem desses atores sociais, conversando, dialogando, com o objetivo de melhorar toda a questão da relação do trabalho envolvendo o empregado, o empregador e todos os atores, demais atores sociais, tanto públicos como privados, né? Importante destacar também, Patrícia, Jean, demais ouvintes, que essa tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Eu acho que a gente só está com um delayzinho, mas está tudo certo. Da internet. Essa aqui bom, mas é fruto principalmente, ou uma das causas desse programa Trabalho Seguro, foi a emenda 45 de 2004, que trouxe uma ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, e a partir de então ela passou a conhecer de perto as lides envolvendo os acidentes de trabalho. E só para se ter uma ideia, o Observatório do Ministério Público do Trabalho aponta para uma notificação a cada 49 segundos de acidente e um óbito a cada 3 horas e 45 minutos. E, então, pela importância, né, o TST e o CSJT, em 2012, criaram o programa Trabalho Seguro, que tem justamente como objetivo disseminar essa cultura da prevenção de acidentes do trabalho. Notadamente também por esse expressivo número de infortúnios acidentários, né? Não está voltada para você. É só, duas setinhas assim, uma assim, outra assim, é só você apertar ali que ele volta para você. Eu vou aproveitar, então, enquanto o Jean conserta ali a câmera do celular dele, te fazer uma pergunta aqui, então, Google Meto, em relação ao programa Trabalho Seguro, quais são os objetivos? Os objetivos são justamente esses, né? Principalmente disseminar a cultura da prevenção de acidentes de trabalho, através de ações proativas, implementar programas no âmbito do judiciário trabalhista, minimizando esses riscos acidentários. O objetivo principal, como o Jean já falou, dialogando com a sociedade, com as entidades governamentais, privadas, universidades, e promovendo ações proativas nesse sentido, para realmente criar essa cultura da prevenção de acidentes do trabalho. E nesse aspecto, Patrícia... Pode falar. Pode falar, Jean. E nesse aspecto, aqui, ok, está havendo um certo delay do meu aqui com o de vocês. Nesse aspecto,
a atuação do Programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina, ela tem sido bem diversificada, né? A gente tem a execução desses projetos e dessas ações, um aspecto envolvendo sindicatos de trabalhadores, de empregadores, diversas empresas de diversos ramos, vai do ramo portuário até empresas rurais, né? Associações envolvendo instituições de educação também, um trabalho junto às escolas, né? Escolas de primeiro e segundo graus e universidades também. E nesse contexto, a amplitude que conseguimos dar para o Programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina é bem grande, né? No trabalho, em acidentes de trabalho. Seguindo para a próxima pergunta, Jean, para você, quais os temas bianuais do Programa Trabalho Seguro? Quais os temas que vocês definiram agora, este ano, se já fizeram essa definição? Os temas do Programa Trabalho Seguro, eles foram definidos... a cada ano é definido um tema para os anos seguintes, né? E eles acabam envolvendo as questões relacionadas a alguma situação que anteriormente gerou teve alguma repercussão. E são escolhidos pelos gestores regionais e nacionais em reunião, né? Que é aprovado pela presidente do programa, né, em discussão com a administração do TST. Então, o Programa Trabalho Seguro, desde 2012, ele teve alguns focos, né, na construção civil, o trabalho rural, o trabalho NR12, a questão dos acidentes com máquinas, né, tivemos a questão dos problemas de assédio, né, assédio no trabalho, questão das doenças mentais, né? E atualmente os temas acabam envolvendo a questão da organização do trabalho e própria questão da pandemia, né? Que acabam afetando essas relações e a gente está discutindo, né? O objetivo do programa é discutir todos esses problemas que estão sendo vivenciados, né, pelos trabalhadores e pelas empresas e pela própria Justiça do Trabalho, né? Como vocês sabem, eu atuo aqui na região de Lages e a gente trabalha muito com subnotificação de acidentes de trabalho, doenças profissionais. São questões que elas vão ser tratadas nas ações trabalhistas, na maior parte das vezes, e quando o contrato de trabalho já está extinto e, por vezes, quando a situação já está avançada até certo ponto que não há como haver uma indenização ou haver alguma medida que seja adequada para a saúde do trabalhador. Como é que vocês trabalham com essa notificação? E aí a pergunta fica para os dois. Na verdade, o que nós temos hoje, parece que o CNJ, o mesmo CSJT, nós temos tendo algum tipo de problema com relação ao cadastro no processo. Então, nós precisamos ter vamos dizer assim, uma visão mais realista do que se envolve nos processos, os temas específicos, porque isso fica a cargo da parte cadastrar o processo de acordo com o que ele julga mais interessante. Então, se tem lá hora extra, acidente do trabalho, adicional de insalubridade, se ele colocar lá no TJE que é só insalubridade, fica só insalubridade. Então, para efeitos estatísticos, e nós temos realmente uma ideia mais aproximada da realidade, é fundamental que também os advogados, ao cadastrarem o objeto do processo,
procurem fazer de forma fidedigna naquilo que realmente eles estão pleiteando, principalmente esses temas mais sensíveis, né, como o acidente de trabalho, que é um tema realmente muito sensível, que nos ajuda bastante aí na questão da notificação. Mas, na verdade, nós não temos uma questão relacionada à informação de dados, a não ser dentro do próprio sistema do processo e do PJE. O levantamento que nós fizemos aí o ano passado, até para cumprir uma meta do CNJ, de cadastrados exclusivamente como acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, de processos ainda pendentes de julgamento até o final de 2019, girava em torno de 800, 900 processos. Né? 900 processos, que estavam pendentes de julgamento no final de 2019. Agora, essa questão da subnotificação, de fato, na área administrativa, ela é real, né? Agora, um dado que nós podemos ter com maior aproximação é esse observatório do Ministério Público do Trabalho, porque ele tem um panorama mais realista e é em tempo real, né? Todos o tipo de acidente, as regiões onde ocorrem os acidentes, por atividades. Então, eu não tenho o site, mas é fácil de localizar, até no Google mesmo, Observatório do Ministério Público do Trabalho sobre acidentes de trabalho, e é algo assim que nós nos valemos bastante, às vezes até para nortear algum tipo de julgamento ou algo parecido. Efetivamente, em termos materiais, Patrícia, existia uma pesquisa que indicava que praticamente para cada acidente registrado havia mais 6 que estavam em aberto. Para ter uma ideia, então, o número de subnotificações é muito alto, né? Outra situação, né? Se formos avaliar com base em termos de dados, nós poderemos ver que Santa Catarina é um dos estados onde mais se acidenta no Brasil, que mais temos acidentes. Isso não significa que em Santa Catarina efetivamente ocorre acaba registrando mais e tem um percentual maior, um percentual acidente maior que o Brasil, né? Mas, como referi, né, existem alguns cantões que praticamente o trabalhador ele acaba se acidentando e fica por isso mesmo, rasga a calça, tem e segue o trabalho, porque todo dia ele precisa daqueles... Pergunta anterior, são estabelecidos por ano, pelo menos era por ano até 2000, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, porque compete ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, evidentemente o programa Trabalho Seguro leva sugestões para eleger o tema, né? E esse tema do biênio, a partir de 2016, teve transtornos mentais relacionados ao trabalho, 2018. Restabelecendo aqui a live, espero que todos e todas retomem. Os nossos convidados já estão sendo avisados, colocando o tema da live. Oi, Andréia, conseguiu falar com eles? Faz parte dos nossos dias de hoje. Trabalho. Aí um deles já entrou.
Oi, Rô. Veja, te respondendo por conta da sistema. Vamos ver. Olá, voltamos. Agora eu vou Estamos chamar o aí de Jean. volta. Sim. Aí depois eu falo mais um pouco. E vocês continuam me ouvindo? Porque eu já tive uma que eu desandei falando sem parar. Quando eu vi, eu estava Fora. sozinha. E aí é muito ruim. E eu, no final, tinha pensado, nossa, eu fiz um discurso tão bonito e ninguém me ouviu. Ninguém. Só eu. Aí, quando a gente retomou, eu falei, de onde vocês pararam? Ah, de tal palavra. Eu falei, pronto. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E nunca sai igual, né? Você tenta falar igual, né? O Jean não consegui. Vou tentar de novo. Eu tinha voltado naquela pergunta lá dos temas, né? E eu queria destacar que o tema atual, ele é muito proativo, que é a construção do trabalho seguro e decente em tempo de crise. Que é justamente seria Eu não estou ouvindo, você está interrompendo bastante aqui para mim. melhor agora? Tá cortando um pouco, viu, Patrícia? Eu tentei botar no Wi-Fi. Eu vou mudar de telefone, porque eu acho que pode ser que seja o telefone. E eu vou restabelecer aqui a nossa conexão. Pode ser? Eu faço cair aqui e depois a gente retorna. Tá. Apesar que agora estou te ouvindo bem. Agora, então, vamos continuar. Então, faz parte. Vou tentar fazer o Jean entrar. Talvez seja por conta do ingresso das 3 pessoas. Certo. Se eu não conseguir fazer com que ele entre, nós conversamos aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós conversamos aqui e aí eu encerro a live contigo e depois começo com ele, tá? Tá certo. Para ele poder completar. Ok. Para a gente não ficar só nas tentativas aqui. Eu não estou nem conseguindo convidá-lo. Então, eu vou fazer o seguinte, o Jean que está me ouvindo, eu vou fazer as últimas perguntas que a gente tratou aqui com o desembargador Roberto Guglielmetto, depois que encerra, a Andréia, que está me ajudando aqui no suporte,
Depois que a gente encerra, a gente baixa a conexão com o desembargador e depois a gente reinicia com o Ricardo Jean. Então, para complementar, eu te fiz uma pergunta que era no seguinte sentido: esse crise do tema bianual é uma crise... Cortou um pouquinho, mas eu entendi, acho que eu captei a sua pergunta. Na verdade, o tema ele foi proposto antes da pandemia. Na verdade, ele foi eleito antes de realmente de toda essa questão aí que envolveu a pandemia. Então, é uma crise em geral, mas ele foi muito apropriado para esse tema, para esse período de pandemia, né? Porque, de fato, nós vivemos uma crise na questão da segurança do trabalho por força dessa pandemia mesmo, né? Então, muitas discussões já geraram nessa questão das regras que devem ser adotadas pelas empresas para evitar contaminação no ambiente de trabalho, né? E tem esse desdobramento também, que é um desdobramento desaguado no judiciário trabalhista, causalidade da contaminação em função do ambiente de trabalho. Mas é um tema que ele é realmente abrangente, né? Que é crise política, que pode até gerar no ambiente de trabalho alguma consequência econômica, mas esse veio muito a calhar porque é uma crise de saúde pública, né? E que realmente o ambiente de trabalho é afetado de maneira significativa. Sim, e como tem se dado a atuação do Programa Trabalho Seguro na pandemia? O que o Trabalho Seguro tem feito nesse período de pandemia? As ações são as ações que geralmente nós fazemos durante o período também que não é pandemia, mas o Santa Catarina ele tem um diferencial porque nós vamos muito ao campo, falar com sindicatos, com empresas, com órgãos governamentais, são as ações assim de destaque de Santa Catarina, nesse programa Trabalho Seguro. E, em função da pandemia, pelo isolamento social, distanciamento social, essas ações realmente elas ficaram mais restritivas. Mas nós concentramos também as atividades em publicações, em entrevistas, em vídeos, né, que nós fizemos para veicular nas redes sociais do tribunal, do trabalho, na época, acho que no ano passado, acho que os colegas também fizeram para cada setor da atividade econômica, houve essas divulgações. Então, nós temos feito assim o que dá à distância, né? E virtualmente, e também através de artigos e publicações. É o que nós podemos fazer nesse momento, para poder fazer essa prevenção. Temos feito também um trabalho muito interessante com a participação do Trabalho Seguro no Comitê de Saúde do Tribunal, né? Fazendo um levantamento de dados e até para evitar esses problemas também para o nosso público interno, né? De adoecimento, principalmente relacionado a transtornos mentais e ergonomia por força do trabalho remoto que tem se intensificado bastante nesse período aí de pandemia. Você veja que esse tema bianual não tinha nada a ver com a pandemia, mas se encaixou perfeitamente, inclusive no que se refere... Se encaixou muito bem. Com certeza.
Essas parcerias, na verdade, é muito bom falar sobre isso, porque os parceiros são entidades, são sindicatos de empregados, empregadores, empresas, entidades governamentais, universidades, que nós buscamos, com essas parcerias, trocar informações sobre as boas práticas na questão de prevenção de acidentes do trabalho. Então, há uma interação também entre esses parceiros, e nós promovíamos encontros, né, antes dessa pandemia, encontros presenciais, onde havia troca de informações nas ações que cada parceiro executava e que o outro poderia se apropriar para poder disseminar essa cultura da prevenção para minimizar os riscos acidentários. Nós temos atualmente cerca de 133 parceiros, 133 parceiros, né, com toda essa variedade de agentes, né, seja público, privado, sindicatos, representantes de empregados, de empregadores, e é importante destacar que, nesse caso, a Justiça do Trabalho, ela não atua como um órgão, vamos dizer assim, de fiscalização, de repressão, né, ou algo que o valha que possa inibir outras entidades de firmar esses termos de parceria, porque, na verdade, o tribunal ele busca esse termo de parceria e através de um termo de adesão, e a empresa ela coloca as boas práticas que ela executa para justamente prevenir os acidentes. E é justamente nessas experiências dessas empresas e desses organismos que nós fazemos essas parcerias, é que há essa disseminação para todo o contingente também de parceiros e outras entidades para poder se apropriar disso e realmente aproveitar essas boas práticas no seu âmbito interno também. A Andréia lembrou aqui muito bem que a Matra 12 é um dos parceiros do Programa Trabalho Seguro, que é o convênio foi assinado na gestão 12, na gestão dela, da Matra 12. Justamente, a Matra também é parceira. E nós divulgamos os vídeos também do Trabalho Seguro nas redes sociais da Matra 12, que foram feitos no ano passado. Esses vídeos foram muito, muito legais. Foram muito legais porque vários colegas ali são gestores auxiliares, né, que puderam participar, contribuir, dando uma palavra, né, uma mensagem, justamente buscando uma prevenção em vários setores da atividade econômica, né? Eu lembro que eu falei até do empregado doméstico, né, que não existe essa segurança 100%, né, e eu tive o dissabor assim, de ter notícia de falecimento né, de pessoas já de uma certa idade, de ente querido até, né, um casal de idosos que foram contaminados pela cuidadora, né, e vieram a óbito em questão de 10 dias aí. Então, é uma situação realmente muito triste que tem que ser, vamos dizer assim, bem tratada, né? Eu lembro que outros colegas falaram sobre frigoríficos e atividades da saúde, várias atividades. Acho que esse vídeo ainda está disponibilizado também no site do tribunal, do Programa Trabalho Seguro. Consegue me ouvir? Isso. Bacana. Agora não. Agora não.
Estou restabelecendo aqui a live. Vamos tentar de novo. Eu mudei de telefone. O Jean. Jean, já vou te fazer entrar também. Olá, boa noite. Estamos restabelecendo aqui, estou fixando o tema da live e vamos restabelecer aqui a nossa conversa. Mais uma vez, uma tentativa aqui com outro telefone, acredito que agora vai dar certo. O desembargador Guglielmetto, não sei se ele entrou. Eu vou fazer de uma forma que encerre com ele e depois eu vou conversar com o Jean. Então, Andréia, já que você está me ajudando, veja com o desembargador Guglielmetto se ele pode entrar. Ele entrou aqui agora. Vamos ver. Pronto. Juro que eu mudei de telefone, mudei de operadora. Vamos tentar encerrar a sua parte agora, de uma forma melhor. Me ouve melhor agora? Estou ouvindo melhor. Então, pronto. E o que eu estava dizendo quando a gente foi interrompido é que o trabalho de vocês aqui em Santa Catarina, no programa Trabalho Seguro, sempre foi muitíssimo elogiado no Tribunal Superior do Trabalho. Sempre foi digno de destaque e muito elogio. Isso aconteceu já há alguns anos, não é isso? Sim. Isso já acontece há alguns anos, melhor dizendo. Mas se deve porque Santa Catarina tem um diferencial muito importante, né? O programa Trabalho Seguro, na verdade, ele tem a coordenadoria nacional, que é da ministra Adelaide. Cada região do Brasil tem o seu coordenador, né? Então, a região sul, região sudeste, região norte, nordeste, centro-oeste, com colegas, né? Desembargador Sebastião, por exemplo, na região sudeste, a doutora Beatriz na região centro-oeste, a doutora Márcia na região norte, na região sul aqui o Vandelli, na nordeste o André, espero não ter esquecido ninguém, né, nessas regiões, e cada tribunal regional tem um gestor e um auxiliar. Eu sou o gestor desde 2016. Quem me antecedeu foi o Amarildo, desembargador Amarildo, e antes do Amarildo foi a doutora Gisele. Né? Então, desde 2016 eu estou no programa Trabalho Seguro, o Jean já era o auxiliar desde 2014, na época do Amarildo. Mas o diferencial aqui de Santa Catarina é que nós temos 15 colegas que prestam uma valiosa contribuição, né, e que dissemina essas ações do programa do Trabalho Seguro por todo o Estado. Então, nós temos muitas atividades, né, em torno aí de, por ano, desde a época que eu estou aqui, 2016 até agora, em torno de 60, 90 atividades anuais. Né? Então, todo mês tem 2, 3 atividades ou até mais. Né, porque esses colegas são, né, fundamentais nesse trabalho para poder atingir todo o Estado ou o maior possível. Né? Eu até gostaria de citar o nome deles em sinal de agradecimento, né, e reconhecimento pelo trabalho. Eu tenho o nome deles aqui. Né? O juiz Elton Salles, a juíza Maria Aparecida Jerônimo, o juiz Rogério Dias Barbosa, o juiz Rodrigo Gottschmidt, o juiz Alessandro Salcedo, o juiz Daniel Lisboa, a juíza Lisiane Vieira, o juiz Fábio Moreno Ferreira, a juíza Érica em Lages, agora com o Daniel, né, a Érica Machado Secato, Carlos Frederico Carneiro, a juíza Adriana Xavier de Camargo, o juiz Rodrigo Leonardo Bessa, desculpa, o juiz Leonardo Bessa, a juíza Ana Paula Flores, e agora em 2021 nós estamos também com a colaboração do juiz Oséia de Castro e o Regis, né, o Oséias ali em Joinville e o Regis para Xanxerê. É que vai alterando, né, os juízes às vezes vão se deslocando e nós vamos
conseguindo outros, e sempre, né, uma colaboração voluntária, né, que é fundamental. E também não posso deixar de agradecer ao suporte que é dado pela servidora Luciana, né, porque em função desse suporte que ela dá ao trabalho seguro, Pessoal, faz parte, né? Vamos continuar aqui. Vamos fazer mais uma tentativa. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o desembargador que acabou de entrar. Vamos aguardar o ingresso dele, já foi convidado. Google Meet, agora eu acho que você tem que virar a sua câmera. é tá ao contrário? É assim, ó. Tem uma setinha para cá e outra setinha para lá na sua tela. É só você apertar que ela vira. Tem uma carinha e tem uma setinha ou uma câmerazinha. Tal como se você estivesse tirando foto. Estranho. Você deve ter apertado alguma coisa. E saiu. Vamos ver. Andréia, muito obrigada pela ajuda hoje, muito valiosa. Ó, de novo. Vamos aguardar o ingresso, faz parte desses dias. Hoje o Instagram está difícil, ou então são as conexões aqui. Mas a gente com calma vai até o final. Eu agradeço muito a todos e todas que estão aqui presentes, para vocês verem o que a gente passa nesse mundo virtual e o quão importante é o programa Trabalho Seguro na nossa vida. Eu estava dizendo o que a gente tem passado nesse mundo virtual e quão importante tem sido o programa Trabalho Seguro na nossa vida. Vamos, então, verdade. Porque essas indas e vindas, e a gente está aqui divulgando o programa Trabalho Seguro, mas quando a gente está, de fato, no ambiente de trabalho, fazendo audiência, é extremamente cansativo, né? Mas vamos levando, né? Faz parte e Sim. Vamos ter que superar. Eu quero te fazer, então, a última pergunta e te peço desculpas por essas conexões, essas indas e vindas da live. Te agradeço muito a possibilidade de estar aqui, de dar as explicações. Eu quero te fazer a pergunta sobre a meta 9 do CNJ. O que ela é e o que significa? Esse é um tema extremamente importante que nós, juízes, todos do Brasil, vamos ter que lidar, né? Essa meta 9, na verdade, ela está ligada à Agenda 2030 da ONU. E essa Agenda 2030 foi estabelecida pelos 197 Estados-membros, se não me engano, que fazem parte, né, os Estados-membros da ONU, e eles firmaram um compromisso para até 2030 para melhorar a condição do planeta, né, a melhorar a nossa vida, fortalecendo os direitos humanos, a democracia, na área social, ambiental e econômica. E para isso eles a ONU criou, os Estados-membros, na verdade, eles estabeleceram 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Né? E o CNJ, o Poder Judiciário, na verdade, o CNJ, ele integrou
fez a integração dessa Agenda 2030 ao Poder Judiciário, né? E dentro essa meta 9 do CNJ, na verdade, ela estabelece assim, que os tribunais, todos os tribunais do país, tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais de justiça, eles implementem ações que visem a desjudicialização e a prevenção de litígios voltados a esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são 17, né? Como erradicação da erradicação da pobreza, saúde e bem-estar social, justiças eficazes, dentre outras. E uma que se destaca para nós, principalmente na seara trabalhista, é a ODS 8, o ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que trata do trabalho decente e desenvolvimento econômico. E foi estabelecido no ano passado também uma meta para o Tribunal do Trabalho, pelo CSJT, CSJT aí pelo TST, para voltada a essa meta 8, né? Na verdade, ficou para os tribunais decidirem como que integrariam essa Agenda 2030 que o CNJ promoveu nessa meta 9 para desjudicialização. O Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina, ele convidou o Trabalho Seguro para elaborar um plano de ação, né? E nós elaboramos esse plano de ação envolvendo todos os juízes de primeiro grau, né? Que foi o quê? Ele fazer o levantamento de todos os processos cadastrados, e ali sim, aquele problema de cadastro, então pode ser que alguns ficaram de fora, mas aqueles que foram cadastrados exclusivamente como acidentes de trabalho, que 50% das varas do trabalho colocassem esses processos em pauta para conciliação, né? 50% das nossas varas do trabalho. Na verdade, todas as varas colocaram os processos em pauta para conciliação, pendentes ainda de julgamento. Todas, né? Então, a meta foi superada em 100% logo no início. E nós esperávamos que, com essa ação, fosse reduzido o número de processos acidentários em 10%. E, para nossa surpresa, nós chegamos a atingir quase 40% ou 43%, de processos encerrados por conciliação envolvendo acidentes do trabalho. Então, nós cumprimos assim a meta de maneira fantástica, né? Inclusive rendeu elogios da conselheira do CNJ, que veio palestrar na nossa escola judicial, e lógico, isso se deve a todo o envolvimento dos juízes de primeiro grau que atenderam, né, prontamente a solicitação feita por mim, lógico que também com o respaldo da administração do tribunal e também da Corregedoria Regional do Trabalho. Então, nós estamos assim de parabéns. Essa meta continua, na verdade. Vamos ver o que vem pela frente aí, que ainda não foi fixada a meta, dessa meta 9, né? O que seria para o TST, para a Justiça do Trabalho, essa questão, mas é voltada à Agenda 2030 e provavelmente dentro dessa ODS 8. Pelo menos eu imagino que seja isso, pelo menos para a Justiça do Trabalho. É importante a fixação e o estabelecimento dessas metas, até para que a gente tenha um norte de onde buscar e o que fazer em relação a esses processos. Eu quero te pedir desculpas, assim, muitas desculpas por esses problemas técnicos que a gente teve, que acabou desencontrando aqui a sua fala com o do Jean. O nosso intuito era que a gente estabelecesse uma conversa que nós três, mas a tecnologia não nos permitiu. Hoje o Instagram não está a nosso favor, mas não posso reclamar muito dele. Eu quero te agradecer e dizer que me sinto muito honrada com a sua presença aqui. Eu queria te dar a palavra para as suas considerações finais e você dizer o que acha que deve em relação ao programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Sim, eu espero que eu tenha
nominado todos os colegas puderam me ouvir, né? Inclusive a servidora Luciana também, que eu fiz um agradecimento especial para ela também. E o agradecimento é para você pelo convite. Sempre é bom trazer esse tema, porque é uma oportunidade que nós temos de estar praticando uma ação própria do trabalho seguro para disseminar essa cultura de prevenção de acidente, que ela tem que ser insistente, né? Ela não pode ter, vamos dizer assim, ficar na complacência, não. Ela tem que ser insistente, perseverante, diuturnamente, porque os acidentes, eles acontecem. Né? Não é porque você fez uma prevenção, um ato de prevenção ontem, que hoje você não está sujeito a correr um risco de acidente do trabalho. Então, esse é o lema, né, do trabalho seguro. Acidentes não acontecem por acaso, por descaso, prevenir é o melhor remédio. São ações voltadas dessa envergadura para a gente realmente disseminar essa cultura da prevenção, que ela tem uma escala. Eu gosto de falar sempre de uma escala, né, de primeiro aquela reativa, a pessoa não quer saber, né, principalmente o trabalhador não quer usar um EPI, a empresa acha que tem que ter um custo elevado, investir em segurança, né? Mas o trabalhador também ele tem uma repulsa, às vezes, na utilização dos EPIs. Né? Depois vem uma fase de dependência que ele usa, né, para não ser punido. Então, quando está ali o fiscal, ele põe, né, ou a empresa faz usar os equipamentos para não ter punição. Mas depois vem uma independência, né, porque o próprio trabalhador ele entende a necessidade de realmente garantir a sua segurança do trabalho, e depois vem uma fase mais plena, que é a da interdependência, que ele cuida da própria segurança e da segurança dos seus colegas. Né? É todo um histórico que eu vivenciei. Eu gosto sempre de falar do cinto de segurança, porque eu já tenho uma certa idade. Antigamente, quando eu dirigia carro, não era obrigatório. Né? Então, quando se tornou obrigatório, teve a resistência. Depois usei porque tinha multa. Né? Depois já usei porque eu achava que era importante essa segurança de ter o cinto. Né? E agora eu uso automático e já me preocupo com o passageiro, me preocupo com as pessoas que estão atrás. Né? Então, quer dizer, esse é o envolvimento realmente de uma cultura de prevenção que deve ser, vamos dizer assim, enaltecida. Né? No mais, eu agradeço, não tem nada que se desculpar, e nós não precisamos ficar estressados, né? Porque essa questão de conexão não está no nosso controle, né? Nós temos que aceitar e fazer o que é possível, né? E assim vai. Vida que segue. Vida que segue, faz parte. Sementes plantadas com o programa Trabalho Seguro. Espero poder sempre colaborar e conte sempre conosco em tudo que for necessário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui essa live. Te agradeço de novo, novamente, muitíssimo, fortemente a tua presença e as tuas informações aqui. Então, eu vou derrubar, peço a todos e todas que estiverem aqui, que acompanhem a segunda parte, que vai ser com o Ricardo Jean. Muito obrigada. Tá feito. Um abraço para todos. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Vamos retomar aqui para a última parte final dessa live sobre o programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Essa segunda parte é com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Ricardo Jean, que já ingressou. Só estou fixando aqui o tema da live. O programado não deu certo, mas estamos fazendo de uma forma que estamos tentando plantar sementes para o nosso futuro. Oi, Jean, tudo bom? Oi, Patrícia, tudo bem? Não, tá me escutando bem? Estou te escutando bem. Como eu disse, o nosso combinado inicial não deu certo, mas estamos tentando aqui com esta live, com o programa Trabalho Seguro,
plantar sementes para o futuro. Você acompanhou as perguntas que eu fiz para o desembargador Roberto Guglielmetto, e eu quero já começar contigo, para a gente fazer essa segunda parte. Queria que você explicasse para todos e todas que estão aqui presentes como foi a sua dissertação de mestrado e quais eram os seus objetivos. Patrícia, então, diante do meu tempo que eu vim atuando no programa Trabalho Seguro, né, e dessa aproximação da realidade vivenciada, né, pelo programa, e o ingresso na academia, procurei aproximar, né, a teoria e a prática. Nesse sentido, fiz a minha dissertação envolvendo o programa Trabalho Seguro, né, com o objetivo de saber se o programa vinha contribuindo, né, para conscientizar, né, e reduzir o número de acidentes. Né. Agora, a questão acidentária, por si só, a gente não tem condições, por vezes, de mensurar. Acontecem fatos, por exemplo, né, até a data de hoje, 28 de abril. Por quê? Porque daquele acidente que aconteceu lá em Virgínia. A origem vitimou 70 e tantos trabalhadores, né? Então, por vezes, existem acidentes, situações acidentárias que causam um enorme número de registros, né? E que fogem Mas eu procurei fazer essa avaliação, se vinha contribuindo, inclusive com pesquisa, junto com os nossos parceiros do programa Trabalho Seguro, né, onde eles mencionaram que efetivamente houve, né, uma aceitação, a incorporação gradativa a mudança de práticas, com o objetivo de conscientizar, né, de que a prevenção é a melhor opção. E a dissertação em si, ela trabalhou três eixos, né? O primeiro é a questão dos direitos humanos, né? Porque foi na área de direitos humanos e sociedade, a questão de direitos humanos, o direito ao trabalho saudável, né? A questão da realidade acidentária brasileira e de Santa Catarina, né? Um segundo tópico, na verdade, e o programa Trabalho Seguro e as ações que são desenvolvidas aqui em Santa Catarina, né? Com esse objetivo de aproximar a academia, né, de ações, né, e também de divulgar o próprio programa Trabalho Seguro, né, que é um objetivo que a gente tem, né, de cada vez ampliar essas ações. É importante fazer essa divulgação para mostrar que os juízes estão saindo dos gabinetes, estão se inserindo na sociedade, né, tentando dialogar de uma forma proativa, né, porque o juiz ele não pode ser um ser dissociado da sua sociedade, né. Eu sempre digo, é importante que o juiz conheça a sua realidade. E também nas próprias visitas institucionais que a gente tinha realizado antes do próprio trabalho de dissertação, a gente verificava, né, as peculiaridades de muitas profissões, trabalhadores, as realidades deles, né, o mineiro, a questão do trabalho em confecção, a questão de um outro trabalho em uma metalúrgica, né? A questão do trabalho portuário, são situações ímpares, peculiares, que é importante o juiz tomar conhecimento disso aí, né? E vocês no Trabalho Seguro atuam com parceiros, o que é uma questão muito interessante. Como é que essas parcerias que vocês fazem aqui em Santa Catarina? Eu te pergunto em relação, inclusive, às que você já fez e que foram divulgadas no próprio âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região. Isso. As parcerias são fundamentais para que a gente divulgue essa cultura da prevenção, né? E eu sempre trago à tona uma situação. A parceria, o objetivo da parceria é darmos as mãos. Para quê? Para que juntos a gente consiga reduzir essa questão do acidente de trabalho, né? Então, os parceiros do programa Trabalho Seguro, já referido lá no primeiro momento, eles envolvem sindicatos de trabalhadores, sindicato de empregadores, confederações, diversas instituições privadas, públicas, instituições de educação, né, nas diversas áreas, setor portuário,
setor rural, setor metalúrgico, plásticos, construção civil, mineiros, das diversas áreas, transportes, né? E o objetivo dessas parcerias é darmos as mãos para, junto, chegarmos a algumas ações proativas de prevenção, seja dentro da própria instituição, seja com as outras instituições. Então, para isso também foram realizadas algumas ações nos anos, não me lembro, 16, 17, ali, por exemplo, onde a gente conseguiu fazer reunião presencial com os parceiros do Programa Trabalho Seguro, sindicatos, empresas, né? E essas instituições apresentaram, seja sindicato, seja empresa, as boas práticas, para divulgar boas práticas. Não adianta tu ter uma boa prática para estar dentro da tua empresa. Né? Tu tem que divulgar, a parceria é isso, divulgar boas práticas. Olha, nós temos adotado a sinalização de tal forma em tal situação, por quê? Porque ela apresenta maior visibilidade, mais isso, mais aquilo. Divulga entre os parceiros. E sem essa divulgação, certamente um não saberia o que o outro faz. Isso. Né? A federação, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, tem contribuído bastante nesse sentido, né? Os sindicatos também, né, em implementação dessas boas práticas, né? E divulgação, né? Esse é o objetivo do Programa Trabalho Seguro, darmos as mãos no sentido de conscientizar que a prevenção é a melhor opção e quais ações que podemos tomar, né? E nesse contexto, a troca de experiências, né, tem sido fundamental, né? As próprias empresas, por vezes, elas aderem ao Programa Trabalho Seguro, já indicando algumas ações que pretendem fazer, que pretendem implementar. Nesse contexto, também o Programa Trabalho Seguro tem participado em ações dentro de instituições, seja das empresas, seja instituições de educação. Por exemplo, participação na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, as CIPATs, que as empresas, por vezes, realizam. Palestras junto aos sindicatos, né? Ações junto às instituições de educação, seja do ensino básico, do ensino fundamental ali, até em questão de instituições universitárias, né? E o objetivo é criar essa cultura, né? Criar essa cultura, inclusive, antes dessa pessoa entrar no mercado de trabalho, né? Na condição de aluno, estudante. Então, o Programa Trabalho Seguro também tem contribuído com as administrações municipais, e foi criado algumas legislações municipais, instituindo um dia no calendário escolar para que possa ser direcionado esse dia de estudo voltado ao trabalho. A questão da saúde no trabalho, prevenção de acidentes, né? E o que vocês estão pensando agora em fazer durante a pandemia? Quais são as atividades que vocês fizeram em 2020 e o que vocês estão programando agora para 2021? Bem, em primeiro lugar, quando começou a pandemia em 2020, nós fomos, digamos, atropelados pela nova realidade, né? Todo mundo um tanto assustado do que fazer, o que não fazer, não se podia isso, não se podia aquilo. E o Programa Trabalho Seguro é um programa que visa essa aproximação, esse contato, esse bate-papo, esse olho no olho, né? Entre o magistrado, entre a instituição A, a instituição B, sindicato, conversas, né? Palestras, por vezes também. E o que tem acontecido, 2020 passou um ano assim que foi um tanto com bastante dificuldades para a gente realizar ações. Realizamos ações que o desembargador Roberto mencionou anteriormente, né? Foram mais ações telepresenciais, né? Participação de reuniões, eventos, palestras, né? E diversas, na medida em que fomos convidados, a gente participou. Presencialmente, as ações presenciais, elas restaram prejudicadas, porque a gente não podia também fazer nenhuma aproximação nesse sentido. Aliás, seria contraproducente, né? Alguém do Programa Trabalho Seguro estar fazendo isso aí. E agora, para o ano de 2021, já um pouco mais centrado, estamos elaborando um calendário de ações.
Agora, essas ações, elas perpassam também pelo amadurecimento das situações de contágio, de vacinação, do grau de risco que vai se passar. Então, algumas coisas telepresenciais estão programadas, algumas coisas presenciais estão sendo maturadas, mas a gente também fica a depender dessa situação. Qual vai ser a situação, né? Que já tínhamos perspectiva que no final do ano passado melhoraria e acabou se agravando, inclusive nesse início de ano, né, com situações bem gravosas para muitos de nós, inclusive próximos, né. E vocês estão programando alguma ação, alguma atuação em relação ao trabalho remoto, aos efeitos do trabalho remoto nos trabalhadores de uma forma geral? Patrícia, o programa Trabalho Seguro ele tem dois focos. 80% talvez dos objetivos do programa Trabalho Seguro é direcionado para um público externo e um certo percentual direcionado para um público interno, né? Essa nova modalidade de trabalho atropelou todos nós. Pegou, digamos, o caminhão andando, né? E tivemos que subir e ir nos readequando. Na perspectiva do público interno do tribunal, a gente tem realizado ações, participo inclusive do Comitê de Saúde do Tribunal, né? E a gente tem uma preocupação com os magistrados e servidores diante dessa nova realidade laboral. A questão da organização do trabalho em casa, né? A questão da produtividade, produzir, porque todos nós acabamos tendo metas, né, para realizar. A questão de administrar esse trabalho em casa com a nova realidade, que não é a mesma do ambiente de trabalho, né? Tem filhos, a gente sabe da realidade das mulheres, né, que tem suas peculiaridades também, né? A administração do ambiente familiar, a produtividade, né? E para se conseguir ter um trabalho de qualidade. A questão também da organização do trabalho, mesas adequadas, ambiente com luminosidade suficiente, com ventilação, né? Então são situações que estamos trabalhando junto com o nosso público interno para melhorar essa situação, inclusive sob o aspecto psicológico, né? Então o Comitê de Saúde tem trabalhado nesse aspecto. Com relação ao público externo, também a gente tem realizado algumas conversas, né? E participado de lives conversando sobre essa situação, né? Porque na medida em que a gente vai conseguindo ver boas práticas internamente, a gente pode divulgar externamente, ou compartilhar informações a partir de profissionais que têm conhecimento nessa, por exemplo, questão da psicologia, na questão da ergonomia, na questão da organização, né? E, inclusive, agora, em relação ao público interno, a gente fez uma pesquisa recente, né, onde a gente conseguiu uma participação de cerca de 30% dos servidores e magistrados, e estamos na elaboração final desses resultados, para uma análise e adoção de medidas, que possivelmente no decorrer desse ano algumas ações a gente consegue implementar, né? Aliás, esse questionário que vocês fizeram foi excepcional, espetacular, muito bom. Eu acho que eu cheguei a te dizer isso. Ele era, ao meu ver, completíssimo e envolvia praticamente, para não dizer todas, porque todas é um universo muito grande, mas eu acho que quase todas as situações que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que valeu bastante essa iniciativa. Isso, estamos agora então na apuração final desses dados, né, na compilação, discussão, né, e conversando até inclusive com setores do tribunal para a adoção de algumas medidas, né, que a gente possa implementar e diante daquilo que a gente pôde visualizar quais poderiam ser os problemas para o futuro, né? Então essas ações de conscientização com relação à prevenção, muitas vezes elas dependem de uma prévia análise, de ter uma base
de pesquisa confiável para se poder adotar as ações corretas, né, no futuro. E os problemas futuros, tal como o que a gente viveu ano passado, o que está vivendo hoje, são situações inimagináveis. Eu acredito que os problemas futuros também serão. A gente vai ter que trabalhar um pouco com o que a gente vai sentindo a cada momento e tentando contingenciar esses efeitos maléficos que estão vindo da pandemia. Eu penso que antes da pandemia, no dia a dia, a gente já conseguia entender como era o processo, e eu penso que a gente vai demorar ainda a entender vai ser esse processo de prevenção. O que você pode me dizer em relação à meta 9 do CNJ, isso com o intuito de finalizar aqui, para que também não te cansar bastante. Eu sei que você fez uma cirurgia no olho recentemente e está aqui agora como um grande parceiro nosso, colaborando aqui nessa live. Então, o que você pode falar sobre a meta 9? Como foi referido pelo desembargador Roberto, né, as metas foram instituídas pelo CNJ, depois pelo CSJT, e são objetivos de uma melhor prestação jurisdicional. Digamos, um objetivo é melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Envolve a questão de julgamentos, processos antigos, métodos alternativos de solução de conflitos, diversas situações, né? E essa meta 9, ela vem ao encontro da ODS 8, como o desembargador Roberto Guglielmetto referiu, né, que é uma questão relacionada ao trabalho decente e desenvolvimento sustentável, né. Agregada a essa meta 8, nós temos também outras metas, as metas 5, que é a questão da discriminação de gênero, 10, de redução das desigualdades, a meta 16, que é instituições transparentes, eficazes, né, que esse também é um objetivo, né, dessas 17 ODS aí, que foram instituídas e assinadas por 193 países, né. E o objetivo é fazer com que o trabalho decente, né, o programa Trabalho Seguro, ele tem toda a cara do trabalho decente, né. Um trabalho seguro é um trabalho decente, um trabalho inseguro acaba por ser um trabalho indecente, né. Então, esse trabalho decente, sustentável, o programa Trabalho Seguro já vem atuando nesse sentido, né, que é um objetivo, que é uma parte da meta 9, agregado àquela outra, o trabalho decente, né, e qual a outra parte, não estou lembrado agora, mas esse é o contexto, né, o desenvolvimento, seguro e sustentável no contexto geral, envolvendo todos, né, tanto as empresas, as instituições, né? Porque essas ODS, elas não envolvem só compromissos dos estados, envolvem compromissos dos estados, das instituições e das pessoas, né? Com o objetivo de chegarmos em 2030 sem ficar ninguém para trás, né? E como referi lá no primeiro momento também, o objetivo do trabalho, qual é o objetivo do trabalho? É melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, né? Quando o trabalhador tem uma melhor qualidade de vida, também ele passa a contribuir melhor na sociedade, participar mais ativamente da sociedade e viver, e a sociedade passa a ser mais feliz, né? E esses são os objetivos do programa Trabalho Seguro, contribuir para que isso aconteça, né? As sementes estão sendo plantadas. Então, eu acho bastante importante. Eu participo do programa Trabalho Infantil, eu vejo que esses dois, programa de combate ao trabalho infantil, eu vejo que esses dois programas do Tribunal Superior do Trabalho se complementam e têm por objetivo trazer um futuro melhor para todos nós. Eu quero que você fale agora
dê suas considerações finais. Como eu disse para o desembargador Roberto, eu peço desculpas por esses problemas de falha técnica, eu sei que eles não são possíveis de prever, né? Mas eu, de uma forma geral, hoje eu falei, o Instagram não está bem, não sei o quê, as conexões não estão bem, mas eu, de uma forma geral, não posso reclamar ao longo dessas inúmeras lives que eu já fiz. E eu te peço, então, que você faça suas considerações finais para a gente poder encerrar. Ok. Patrícia, quero agradecer a você por podermos participar, né, desse evento, conversar sobre esse tema, né, que é de suma importância para todos nós, né? Todos nós teremos que trabalhar na vida, né? E trabalhar com qualidade, né? Por quê? Porque o objetivo do trabalho é melhorar a nossa qualidade de vida e dos nossos, né? Não é causar morte, sofrimento, dor. E nesse contexto, a gente estabelecer um diálogo saudável com toda a sociedade, né? Inclusive considerando a posição que a gente ocupa, é fundamental, é uma parte contributiva boa e proativa, né? Eu sempre digo, eu gosto mais dessa parte de prevenção do que essa parte de trabalhar na jurisdição, porque condenar, por vezes, não é algo humano, né? Nem reparador, né? Nem reparador, tu não consegue restituir a situação anterior, né? E para isso é de suma importância que esses atores sociais estejam conscientes da importância dessa questão da prevenção, né? Eu, por vezes, até refiro em palestras que dou, né? Às vezes o acidentado é uma determinada pessoa lá, é um empregado dele, né? E a pessoa diz, pô, mas o juiz condenou com determinado valor aquela pessoa, é um absurdo, vai quebrar a empresa, né? Qual é a situação que eu retomo para a parte de dizer assim, tá bom, é um absurdo, agora veja bem, agora vai ser teu filho que vai estar paraplégico lá naquela cadeira de rodas. É suficiente os 200 mil, os 300, os 500, os 800 mil que foram da condenação, né? É uma situação que a gente tem que ter uma certa empatia e poder se colocar no lugar do outro, né? Porque resolver as questões de forma monetária, né, não é uma resolução adequada, boa, né? Certo? E nesse contexto também esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, trazem à tona essa questão do trabalho decente, essa meta nova, para fazer com que esses pilares do desenvolvimento, o pilar social e o pilar ambiental, se intercomuniquem de forma que a gente consiga ter uma sociedade melhor até 2030, né? Acho que é um objetivo de todos nós. Então fica essa mensagem, um agradecimento a você, aos todos os colegas ali do tribunal e quem nos assistiu, e espero que possa ter contribuído pelo menos um pouquinho, né, para ampliar esses horizontes relativos ao programa de trabalho seguro e essa conscientização desenvolvida por ele. Eu com certeza, eu tenho plena convicção de que contribuiu sim, o trabalho é feito aos poucos, e vamos construir, com certeza, uma sociedade melhor para os nossos filhos, netos, e um futuro que nos aguarda, que seja de muita plenitude e que ele seja de muita prosperidade. Muito obrigada, Jean, do fundo do meu coração, te agradeço muito, e um beijo, fique bem, boa noite. E muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam até agora. A live em todos os seus pedaços vai ficar gravada no Instagram. Obrigada. Boa noite. Ok, boa noite.